Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E falaram-lhe, dizendo: Dize-nos com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? Não há maior amor que o grande amor de Deus. Não há nem pode haver jamais amor igual. Quero eu viver assim, cantando em seu louvor. Oh, que prazer sem fim, louvar ao meu Senhor. Tão grande amor, amor sem fim, é aquele amor que tem Jesus por mim. Tão grande amor, amor sem fim, é aquele amor que tem Jesus por mim. A paz do meu Senhor jamais me faltará. Contente sempre estou, Jesus comigo está. Quero eu viver assim, cantando em seu louvor. Oh, que prazer sem fim, louvar ao meu Senhor. Tão grande amor, amor sem fim, é aquele amor que tem Jesus por mim. Tão grande amor, amor sem fim, é aquele amor que tem Jesus por mim. E aconteceu, num daqueles dias, que estando ele ensinando, Jesus, ensinando o povo no templo e anunciando o Evangelho,
sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos, e falaram-lhe, dizendo: Dize-nos com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? E respondendo ele, disse-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que o não crestes? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse: Tampouco vos direi com que autoridade faço isto. Ouvintes amados, como nós temos de notar, justamente aqueles homens que deveriam conhecer a visita de Deus no seu determinado tempo, foram justamente os cegos de então. Jesus falou isto quando curou aquele cego de nascença. O chamou de cego, cegos espiritualmente falando, para não verem as obras, a visitação de Deus no seu determinado dia. Eles, na verdade, reconheciam que Jesus tinha autoridade, naturalmente, e lhe perguntaram: Com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? Ora, antecipadamente, nós podemos afirmar que, se Jesus tivesse respondido para eles claramente: Foi o Pai quem me enviou, foi justamente aquele que prometeu, nas escrituras que vocês leem na sinagoga, que o Filho do Homem, que o Messias, teria poder, estaria sobre o trono de Davi, é justamente este a quem vós adorais, por quem vocês matam, apedrejam, é este Deus. É meu Pai que me deu esta autoridade. Mas mesmo Jesus respondendo assim, eles não creriam, como não creram em outras ocasiões. Jesus foi um mistério manifesto, e eles não puderam ver. Jesus foi um mistério manifesto, manifestado, autenticado, vindicado pelas próprias escrituras que estavam nas mãos dos sacerdotes. Mas eles não puderam ver o mistério manifestado. Entre parênteses, como poderão ver agora, se é oculto? Se ali a palavra estava encarnada, eles não puderam ver? E agora, a palavra manifestada em espírito, em corpos humanos, em pessoas nascidas de uma maneira tão humilde e que não passaram pelos seus canais, como podem ver eles o mistério oculto aos sábios entendidos e revelados aos pequeninos? Mas a sabedoria de Jesus excedeu não a sabedoria, mas a astúcia religiosa dos sacerdotes. Eles armaram sua própria armadilha. Eles cavaram sua própria
cova. Eles fizeram para si as suas próprias forcas. Sempre foi assim e sempre assim será. Todos aqueles que estribam em sua sinceridade e em suas tradições acabam enterrando-se a si mesmos. Jesus respondeu com uma pergunta, dizendo-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? Veja só como é bom responder fazendo uma pergunta tão sábia. Mas então eles, sabiamente, arrazoaram entre si. Eles não tiveram sabedoria para verem que em Jesus se cumpria todas as Escrituras que eles tinham em suas mãos. Mas agora eles tiveram sabedoria para dar uma resposta, mas que não serviria para outra coisa, senão para Jesus tampar-lhes a boca. Eles razoaram entre si, dizendo: se dissermos que o batismo do João é do céu, ele nos dirá: então por que não crestes? Aquele pregador é santo, aquele homem é de Deus. Um dia um reverendo me disse assim: eu sei que o Brana foi um homem de Deus, muito usado por Deus, mas ele não é o que vocês dizem. Não, irmão. O irmão Brana não é o que nós dizemos. Ele é o que a Escritura diz. Ele trouxe o ministério de Elias. O ministério de Elias é Cristo, em uma manifestação especial no seu determinado tempo. Ele virá 5 vezes. Ele não pode vir 4 vezes apenas. Ele teria que vir a 4ª vez para os gentios. Sim, isso é perfeito, é correto, é Escritura. Deus nunca trabalha com o número 4, mas sim com o 5, que é o número da graça. Número 7, que é a perfeição. Número 3, que é o completo. Deus é completo em 3. Agora, o Brana foi usado por Deus. Foi um homem de Deus. Foi usado por Deus poderosamente. Mas ele não é o que vocês dizem que ele é. De fato, ele não é o que nós dizemos. Ele é o que Malaquias 4, versículos 5 e 6 diz. Ele é o que Apocalipse capítulo 10, versículo 7 diz. Agora, ele é para nós que temos crido. Jesus era o Filho de Deus para Maria Madalena, para a prostituta, para a meretriz samaritana. Ele era o profeta, o Cristo. Ele era o Filho de Deus para Pedro, o pescador analfabeto. Mas para sacerdote, Jesus era um Beelzebu. Então, irmão Brana, para sacerdote, é um falso profeta. Mas para nós, ele é o profeta de Deus. Ele é a boca de Deus. Da sua mensagem não sai nenhuma virtude para os incrédulos, para os cegos. Mas para nós que temos crido, é a satisfação da nossa alma. É o poder de Deus. É o alimento do dia. É o maná da hora. Não importa quando me desconsideraram como pastor, soltando um manifesto de um bendito conselho. Ora, me lembro nesta hora do que Paulo disse: para vocês eu não sou apóstolo, mas eu tenho um povo para o qual eu sou um verdadeiro apóstolo. Eu sou um verdadeiro pastor. O que me interessa, eu nunca serei pastor para vocês, e nem me interessa ser. Não me interessa a vossa consideração. Me interessa a consideração de Deus e daqueles a quem Ele tem
me dado para cuidar? Em outras palavras, Paulo estava dizendo isso. O que me interessa se vocês me consideram ou não como apóstolo? Há um povo que me considera. A essas alturas, Jesus estava dizendo também: o que me interessa, o que vale vocês dizerem que eu sou o Filho de Deus. Se vocês disserem que eu sou filho de Deus, eu sou o Filho de Deus. Se vocês não disserem que eu sou o Filho de Deus, eu continuo sendo o Filho de Deus. Se vocês disserem que eu sou falso, isso que vai importar é se de fato eu sou falso. Mas se eu não sou falso, não importa que você diga que eu sou falso. Alguém diz: as críticas não diminuem, tampouco o elogio aumenta. Não vivemos de elogio, mas também tampouco das críticas. Isto está certo? As pessoas que ficam animadas e se incham, se ensoberbecem e crescem através das escadas, dos degraus do elogio, da bajulação, da fama, com facilidade elas caem, se irritam, se desesperam quando são acusadas, quando são criticadas. Mas Jesus não deixou-se levar pelos elogios. Bom mestre, sabemos que és de Deus. Isto, aquilo, outro. Bem-aventurados os peitos que te amamentaram, o ventre que te trouxe. Não, muito mais bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de meu Pai que está nos céus. Ele não estava fazendo questão de elogio em torno de si. Diz o hino: que me importa o que digam de mim. O importa é o que eu sou. Porque caráter é aquilo que sou, reputação é apenas aquilo que pensam de mim. Mas caráter é aquilo que você é. Pensavam de Jesus daquela maneira, mas o caráter de Jesus é que ele era, de fato, o Filho de Deus. O que manifesta o que você é o seu caráter. Não é o que os outros pensam de você. O mundo não está ligando para o que os outros pensam, nem para o que os outros falam. Sim, meus amados, o tempo de enxergar a verdade é justamente quando a mentira tem tomado conta. Você precisa da luz é justamente quando escurece. Que tal eu sair aí de dia com a lanterna acesa? Que tal? Que tal eu sair de dia com a lanterna acesa? Vamos! Estou precisando de luz. Com o sol estatalado? Com o sol brilhando? Não, mas justamente quando escurece é que você precisa de luz. É quando tudo está negro, é quando tudo está podre, é quando tudo está perdido, que você precisa da salvação, que você precisa de ouvir a verdade. Agora, eles não estavam de maneira alguma interessados nisto. Eles estavam interessados simplesmente em manter a tradição deles, o ponto de vista deles, o ponto de vista tradicional, intelectual. Mas Jesus, por outro lado, estava interessado em simplesmente manifestar a autoridade de Deus, o poder de Deus, o caráter de Deus. Isto porque ele era o Verbo. E o Verbo é a palavra que expressa um pensamento. O Verbo se fez carne, expressando o pensamento, o caráter de Deus. Quando a mulher expressa o pensamento dela, ela está demonstrando o seu caráter. Como ela deve se vestir, como ela deve falar, como ela deve prosseguir, seguir na vida. Ela está expressando o seu caráter. E a mesma coisa o homem. Agora, a expressão do caráter de Deus foi o Verbo se encarnar. Foi Jesus Cristo expressando o caráter de Deus, combatendo veementemente, chocando naturalmente como a luz choca com as trevas, o pecado, as obras dos homens.
as obras de Satanás. Como pode uma coisa desta prosseguir adiante, sem que haja um João Batista? Você acha que o mundo poderia chegar ao seu fim sem que viesse um profeta de Deus para nos mostrar estas coisas? Somente João, naquele dia, estava contra o pecado de Herodes e Herodias. Os fariseus tinham autoridade, os sacerdotes tinham autoridade e zelo para apedrejar uma mulher apanhada em adultério. Mas eles não tinham autoridade, nem tampouco coragem para dizer para Herodes: você está em pecado com essa mulher. Isso eles não tinham, mas João Batista tinha. Como usou a sua autoridade? Vindo de onde? De onde você tem essa autoridade, pecador? Ela não veio de carne nem de sangue. Ela não veio de quatro paredes. Ela não veio de um pedaço de papel na parede. Ela veio de Deus. Onde você arrumou essa autoridade, Paulo? Foi nos pés de Gamaliel? Não. A autoridade que eu arranjei nos pés de Gamaliel foi para matar os cristãos. Foi para assassinar em nome de Deus. Mas a autoridade que eu recebi do Senhor, sem consultar a carne e o sangue, essa é o contrário, justamente o contrário daquele poder que eu tinha antes. É o poder para ser perseguido ao invés de perseguir. É o poder para mandar as mulheres se vestirem honestamente, com pudor. É o poder para combater as obras infrutuosas das trevas. A essas alturas dos acontecimentos, nós podemos perguntar: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Ah, mas o braço do Senhor é polido, é educado, é cheio de ética organizacional, religiosa, é com dedos cheios de anéis de graus. Não, o braço do Senhor é com a zorrague na mão. O braço do Senhor é de trabalho, é de dor. O braço do Senhor é para levantar o abatido, o caído, e lhe mostrar o caminho certo, a verdade. Oh Deus, continua falando a cada coração, sob a autoridade do teu Espírito, para corrigir, exortar, redarguir, através de toda a palavra inspirada, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus fala comigo através do vento. Deus fala comigo através do meu pensamento. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo quando sozinho me encontro. Deus fala comigo nos lindos hinos que eu canto. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei
comigo. Deus fala comigo, por mais indigno que eu seja. Deus fala comigo no santuário da igreja. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Hoje é cheia de alegria que não sei esclarecer. A alegria que o mundo oferece, de repente ela perece sem a gente perceber. O grande gozo que Jesus trouxe a este mundo é realmente profundo, que ninguém pode explicar. É um mistério tal qual nosso grande Deus, que está nos altos dos céus, tudo a contemplar. Minha alegria um dia há de completar, quando no céu me encontrar ao lado do Criador. Também verei bem de perto o bom Jesus, envolvido em plena luz e em intenso esplendor. Quero passear na Nova Jerusalém, a cidade onde ninguém sofrerá tribulação. Em suas ruas só pisarão os remidos que por Cristo têm vencido este mundo de ilusão.